seja muito bem-vindo à nossa terceira aula, né? Mais uma live que nós estamos propondo, né? Que nós estamos falando sobre a relação que existe entre, de um lado, a educação e do outro lado, a questão do sentido. Não é? A gente já vem há um tempo estudando, refletindo, querendo compreender um pouco melhor como que o processo de aprender alguma coisa, o processo de estar numa sala de aula, o processo de ser professor, ou o processo de ser pai, o processo de ser mãe, tudo aquilo que envolve a educação, tá bom? Não só o aluno ali dentro da sala de aula, mas todo o processo que envolve a educação, qual relação que isto possui com a necessidade daquilo ter um sentido. Semana passada nós estávamos falando então que existe uma crise de sentido na sociedade, não só de 2023 ou dos últimos anos, mas ao longo de todo um século nós fomos percebendo que esse sentido foi se esvaziando, que esse sentido foi se perdendo. E hoje meio que nós olhamos para a sociedade, hoje meio que nós olhamos para o mundo de uma maneira geral e nós percebemos que parece que nada está posto, né? Parece que nada está sobre território firme, parece que nada está construído sobre a pedra. E na aula de hoje nós iniciaremos justamente refletindo sobre as consequências que esse vazio existencial constrói para a educação. E aí nós retomamos a ideia de que existe então como se fosse um sentimento de falta de sentido para a vida como um todo. Né? Eu, você, nós de uma maneira geral percebemos que existe. Nos nossos filhos, existe na nossa sala de aula, existe na fila do banco, existe em todo lugar que a gente vai olhando, nós meio que percebemos que as pessoas parece que vagam pela vida, andam pela vida, se relacionam pela vida, sem ali colocar um porto seguro, né? Sem ali ter um sentido que eu vou colocar como um sentido profundo, um sentido enraizado. E veja como é interessante a frase, o texto do Viktor Frankl, quando ele escreve na sua obra Ante o Vazio Existencial, uma obra que está lá publicada em 2010. Olha aqui que sacada, por isso que pensar em psicologia, pensar em psiquiatria, tem que ter o Viktor Frankl, na minha leitura, claro, tem que ter o Viktor Frankl como um dos norteadores ali importantes. Porque ele diz assim, ó, em realidade, hoje, não nos enfrentamos já como nos tempos de Freud, com uma frustração sexual, mas com uma frustração existencial. O paciente típico de nossos dias não sofre tanto como nos tempos de Adler, em função de um complexo de inferioridade, mas devido a um abismo complexo de falta de sentido, acompanhado de um sentimento de vazio. Razão pela qual me inclino a falar de um vazio existencial. Vejam que o texto dado aqui nos coloca Freud como um ponto, Adler como outro ponto, e aí depois ele traz a novidade da logoterapia, a novidade ali do sentido, certo? E você percebe o quanto é interessante, porque ele diz assim, olha, Freud por um tempo falou muito, né, sobre frustração sexual, falou muito sobre incesto, sobre a proibição, sobre o proibitivo.
mas parece que Freud meio que se tornou, olha o que eu vou dizer aqui, hein? Toma cuidado com a minha afirmação, mas Freud meio que esvaziou-se nos tempos atuais. Esvaziou-se no sentido de pensar o que é proibido, o que não está fazendo sentido. Quando a gente então está relacionando ali educação com o processo existencial também. E aí ele olha para Adler e afirma a mesma coisa, né? Adler trabalha a ideia de poder, né? Como se fosse uma relação de poder ali, de autoridade. E também, né? O que é proibido? O que é negado? Pensando nos dias atuais. E aí o Viktor Frankl, olhando para esse ser humano, ele coloca então a seguinte afirmação: olha, talvez não seja a questão sexual, olha, talvez não seja a questão de poder, mas o grande problema daquela criança que está sentada na sala de aula, o grande problema de você que está sentado na mesa de trabalho, o grande problema do professor que está em pé numa sala de aula, ou o mesmo problema que a gente encontra em todos os aspectos da educação, e educação eu estou falando família, indivíduo e escola, tá bom? Ou seja, essa tríade, seja esta falta de sentido. Falta de um porquê. E claro que aqui não é um porquê simples, simplista, no sentido de dizer porque sim, porque eu tenho que ganhar dinheiro. São porquês que norteiam, ou devem nortear, a vida de um indivíduo. E esse, então, essa falta de sentido, cria, então, um sentimento de vazio. E aí continua o Viktor Frankl falando, né? O novo sintoma do tempo é justamente o sintoma da frustração, da vontade de sentido, que seria a motivação mais primária do ser humano. Percebe? O que é mais primário a um ser humano? O mais primário a um ser humano deveria ser o porquê ele está fazendo aquilo. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu acordo às 5h30 da manhã? Por que eu troco de roupa, pego uma van e vou para a escola? Ou por que eu entro num ônibus, pego um trem, pego o metrô e vou trabalhar? Por que eu sou fiel à minha esposa? Por que eu nego os meus apetites, por exemplo? Por que eu vou dar um exemplo simples, vocês vão entender. Por que eu vou deixar de comer aquilo para ter um corpo X se a vida é tão rápida? Se a gente só vive uma vez, percebe? É sobre tudo isso que então cria-se não só uma perda de sentido, não só um sentimento de vazio, mas cria-se uma frustração da vontade de sentido, que seria então a coisa mais primária de um ser humano. Nem vontade de sentido nós temos mais. E aí, Viktor Frankl, então, introduziu no campo da psiquiatria uma entidade, e a gente precisa guardar esse termo, noológica. Então, o que é o ser humano? O ser humano, além de todas as características que nós já conhecemos, tá? Ele é um ser de caráter espiritual. Ele é um ser de caráter espiritual. E não só um ser físico, químico, biológico, né? Um ser de impulsos,
um ser de vontades, um ser que quer ter poder, um ser racional. Não. Para Franklin, o ser humano, ele é, além de tudo isso, ele tem um caráter espiritual. Porque o ser humano é o único que, dentro da condição humana, consegue pensar em algo divino. Consegue construir a imagem de um Deus. Certo? E aí o que acontece nesse processo? Acontece nesse processo que essa falta de sentido advém até mesmo de uma perda de vontade de ir atrás de um sentido. E é aí que é importante perceber que isso cria, então, esse sentimento que eu estava falando um tempinho atrás. Quanto ao termo sentimento, podemos dizer, então, quando o vazio existencial se manifesta. A vida não apenas carece de sentido, mas ela é sentida como tal, que são duas coisas. Né? Quando então eu tenho esse sentimento de vazio, quando eu percebo que nada faz sentido, né? Eu vejo esse pessoal andando na rua, eu vejo esse pessoal correndo atrás, não sei o quê, e vai, vem, volta, tudo isso daí. Eu não só percebo que a minha vida carece de sentido, como eu sinto, isso é mais profundo, né? Eu sinto que ela não tem sentido. Por isso que, então, o que faz o Sr. Franklin? O Franklin, então, caracteriza, o Franklin, então, diagnostica a nossa sociedade como uma sociedade que possui, então, uma neurose noogênica. E o que é uma neurose noogênica? É a diferença da neurose em sentido estrito, que apresenta, por definição, uma enfermidade psicológica, né? Psicogênica, no caso aqui, né? Que está lá dentro do psiquismo. A neurose neogênica não se deve a complexos e conflitos no sentido tradicional, mas a conflitos de consciência, a embates de valores, last but not last, há uma frustração existencial que algumas vezes pode expressar sobre a forma de sintomologia neurótica. Então, o que é essa neurose neogênica? É o que a gente coloca em dúvida, é o que a gente coloca em questionamento. Por que fazer? Qual o sentido disso? Por que o mundo está assim? Onde está o valor? Onde está o sentimento? E aí continua o Franklin para a gente compreender. Ó. Não é novidade afirmar que esse vazio existencial, entendido em toda a sua amplitude de fenômeno humano, mantém uma estreita relação com a particular situação do homem e da cultura deste tempo. Situação cuja característica central passa por um processo de radical alienação do homem, que perdeu o rumo dos seus atos, tanto como o significado global da sua existência. O que nós vivemos então hoje? Nós vivemos uma alienação geral, onde nada existe para sempre, onde nada é eterno, onde nada é no sentido de nada é sólido, né? Lembrando muito ali o Bauman. Pelo contrário, tudo é fluido, tudo é muito leve, tudo é muito passageiro, tudo é muito inconstante. E aí a gente joga o ser humano ali dentro, e quando a gente joga o ser humano ali dentro dessa sociedade, que é extremamente inconstante, vazia, arreflexiva, o que acontece?
ele se perde. Porque ele não tem um caminho a seguir. Ele não tem um plano a seguir. Ele não tem um trajeto a seguir. Ele não tem, sintetizando aqui num termo, talvez, ele não tem um projeto de vida. Porque ele não tem onde chegar. Se ele não tem para onde ir, por que ele vai? Por que ele levanta da cama? Por que ele se esforça? Por que ele corre atrás? E aí, olhando para essa sociedade, você percebe o quê? Que existe então uma vulnerabilidade. O ser humano ele se torna vulnerável. Ele se torna fraco. Ele se torna pequeno. Porque imagine acordar cedo, imagine correr atrás das coisas da vida sem um sentido. E volto a dizer, sentido aqui, um sentido profundo, um sentido enraizado, um sentido que não passa, tá? Não pense que é um sentido, eu quero ter aquele carro, e isso é um sentido para mim. Eu quero ganhar tanto por mês, isso é um sentido para mim. Isso faz parte, mas não é isso que norteia. Porque se for isso que norteia, a partir do momento que você conseguir aquele carro, a partir do momento que você conseguir aquele salário, o sentido vai desaparecer. Por isso que talvez a gente possa aqui começar a querer colocar uma ideia de que a gente pode estar falando de vontade e de sentido, que são coisas diferentes. Eu tenho vontade de ganhar melhor, eu tenho vontade de ter aquele carro. E aí entra muito na concepção de que então essas vontades elas são adquiridas e novas vontades aparecem, certo? E aí o ser humano é um ser de vontade que vai em busca dos seus desejos um atrás do outro. Só que todas essas buscas de desejos, elas devem ter um fio condutor que é esse sentido de vida. Sentido de vida, de profundidade. Tá? É disso que a gente está falando. A gente está em águas mais profundas, né? Ir para águas mais profundas, e é isso que a gente está tentando fazer. E essa vulnerabilidade que a sociedade contemporânea, de maneira muito sintomática, coloca para você, coloca para mim, ela então cria uma tríade neurótica da sociedade como um todo, uma tríade neurótica de massas, que é a depressão. Nunca antes na história desse mundo teve-se tanta depressão. Tem, ao longo dessa tríade, a adição e, consequentemente, a agressão. Eu queria aqui segurar um pouco a agressão para a gente falar rapidamente, porque hoje a gente percebe o quanto o ser humano é violento, o quanto ele não sabe dialogar, o quanto que ele... Por que ele não sabe dialogar? Por que ele não consegue conversar? Porque ele não aceita não, porque ele não aceita ser colocado no lugar dele, porque ele não aceita as normas, ou vou usar outro termo aqui, ele não entende que ele está num caminho composto por uma tradição. Ele foi criado no pode-se tudo e qualquer agora não faça isso, se torna uma ditadura para ele. Imagine você criar um indivíduo onde nada é negado, tudo é buscado. Luta-se o tempo inteiro para dar-se tudo a ele. Parcela-se em milhões de vezes aquilo que na concepção é entendido como dar tudo, que é a questão material. E em nenhum momento essa criança, esse indivíduo, é frustrado. Você percebe? E o que é a frustração aqui? É uma pessoa querer alguma coisa, alguém ir lá e falar não. Você frustrou ela. Isso não vai matar ela, isso não vai torná-la
uma pessoa doente, neurótica. Pelo contrário, essas frustrações cotidianas, vamos dizer assim, que o pai tem a missão de dar, que a mãe tem a missão de dar, ou seja, pais e mães frustrem os seus filhos, né? O que você pode fazer como pai? O que você pode fazer como mãe? Frustrar o seu filho. Ensiná-lo que o mundo não é da cor que ele gosta, que o mundo não é reflexo da imagem dele, que o mundo não é dele, mas ele pertence ao mundo, ele vive com o mundo, ele vive com as pessoas. Isso, para a humanidade, será o maior ganho que você pode fazer. Sabe por quê? Porque você está educando ele. Você está educando ele. E educar é um processo que, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho hoje, é um processo externo, mas é um processo interno também. Ele é interno porque ele te coloca num caminho, e ele é externo porque ele é feito para fora. Eu aprendo para os outros, né? Eu me educo para a sociedade, eu me educo para o mundo. Então existe essa doença, se é que a gente pode falar assim, na sociedade contemporânea. Depressão, adição e agressão. Batemos facilmente porque a gente não encontra sentido, e a gente não encontra sentido porque a gente não reflete, a gente não encontra sentido porque a gente não sabe conversar, a gente não encontra sentido porque não foi posto um sentido pra gente. E aí, no desespero de que nada tem uma raiz profunda, e eu não sei explicar as coisas para as quais eu estou vivendo, eu vou lá e agrido. Por isso que a gente vê hoje tantas e tantas crianças violentas. E cada vez mais violentas. E cada vez mais jovens e violentas. E aí continua ali, ó. Suicídio no sentido estrito da palavra. Suicídio crônico, no sentido de drogodependência. E, sobretudo, violência, inclusive, contra os outros. Nunca se tomou tanto remédio como se toma hoje. O que tem de criança dopada indo para a escola é absurdo. É absurdo a quantidade de criança que vai dopada para a escola. Mas isso não é só uma visão da criança, porque a mãe também está dopada. O pai também está dopado. Todo mundo passa por um médico para conseguir o remedinho. Ou para alegrar, ou para entristecer, ou para colocar foco, ou para tirar foco, ou para dormir, ou para acordar. Cria-se então essa droga dependência de que assim, olha, eu só sou alguém se eu tomar aquela cápsula. Eu só sou alguém se eu tomar aquele remédio. Logo, somos uma sociedade extremamente drogada. Concorda? Veja na sua lista de amigos quantos não tomam remédios psicotrópicos. Quantos não tomam remédios para dormir. Quantos não tomam remédio para acordar. Quantos não tomam remédio para se concentrar. Quantos não tomam remédio. E vejam, há uma grande diferença daquele que necessita, que é indispensável, daquele que utiliza-se do remédio como uma muleta para uma falta de vontade, uma falta de sentido na sua vida. Nunca os consultórios psiquiátricos estiveram tão cheios. Nunca os psicólogos tiveram tanto trabalho. Nunca as terapias foram tão desenvolvidas. Por quê? Porque a sociedade vive um problema de uma doença cerebral. Uma doença aqui, que eu vou usar um termo, uma doença da alma. Né? É uma sociedade doente espiritualmente. Né? Aquilo que a gente estava vendo agora de pouco, né? É uma leitura do homem a partir da noológica, que é a leitura a partir do espírito. Que o homem tem um caráter espiritual, não só biológico, físico, biológico, químico. Ele tem um caráter espiritual. Por isso dessa droga dependência. E, sobretudo,
violência contra os outros. Além dessas experiências limítrofes, ou seja, que limitam a nossa vida, uma manifestação do vazio existencial contemporâneo, muito evidente, é a busca de compensações. Então o que acontece? Eu não tenho sentido na vida, logo eu compenso de outra maneira. Eu como muito. Né? Eu como muito. Ou eu bebo muito. Ou eu uso drogas alucinógenas. Porque acaba se tornando então um escape. Justamente dessas limitações que a gente vive na vida. E quando eu falo limitações que a gente vive na vida, eu estou dizendo o seguinte: o homem não se nutre de nada. Nada sacia este homem. Porque nada tem sabor. E nada tem sabor porque nada faz sentido para ele. Aí, o pulo do gato nosso está aí. O homem não encontra sentido. O homem não sente sabor. Então a vida é uma só, tem que se aproveitar o máximo possível. Todas as experiências eu tenho que tê-las. Nada me é negado. E aí eu passo uma vida, literalmente, cambaleando, dando cambalhotas, batendo de um lado para o outro, descendo nesse vazio existencial. E aí o que acontece? Sensações profundas se tornam sensações efêmeras. Percebe? Eu vou viajar e a minha preocupação é com tudo, menos com a viagem. Concorda? Eu vou viajar e minha única preocupação é com a foto, a única preocupação é onde eu vou beber, a única preocupação é a experiência que aquilo vai me causar. E no fundo o que interessa, a profundidade do ato, tá bom? Não tá na foto, tá no que se vive. Não tá no que se posta, mas tá no que se realiza. Então as experiências, elas são limítrofes porque elas limitam o ser humano, elas não expandem o ser humano. Veja a experiência que pode existir em você escutar uma orquestra sinfônica. Quem já teve essa experiência sabe o que eu estou dizendo. Olha a experiência que é você ter, tá, uma orquestra sinfônica na sua frente e eles tocarem, sei lá, Beethoven, Bach, Mozart. Na teoria, se você estiver aberto a isso, você sente como que o seu pulmão abrindo. É como se sua alma abrisse para aquilo. É dessa experiência que a gente está falando. Do contrário, será sensações efêmeras. Do contrário, será situações passageiras. Porque aí nós entramos nesta frase, né, nesta máxima, nesta reza, nessa ladainha de dizer então que eu tenho o direito de viver a minha própria vida, que tudo é muito passageiro, que só se vive hoje, só se vive agora. Então eu vou beber até cair, eu vou usar droga até perder a consciência, eu vou me prostituir até eu não sentir mais nenhum prazer. E aí entra a neurose, aí entra doenças psicossomáticas, aí entra todo o processo de doenças mentais que a gente aqui relaciona com doenças espirituais, pensando que o ser humano, na leitura do Viktor Frankl, é um ser que possui espírito. Então o que acontece agora? Eu crio, na verdade, um fenômeno compensatório. Por que eles têm que me compensar? Porque a vida não tem sentido. A vida não tem profundidade. A vida não tem enraizamento, né? E percebe quando eu falo enraizamento aqui? Por quê? Porque a gente perdeu a nossa condição de mundo. E qual é a nossa condição de mundo? A nossa condição de mundo é ser humano. A gente pisa no asfalto, coloca a roupa, vive entre pedras e perde-se ali a concepção de natureza. E qual é a concepção de natureza? A concepção de natureza é a concepção de ser humano.
Que nós somos um ser de natureza. Então a gente já é colocado num mundo onde a gente não se sente pertencente a ele, voltando a um passado, porque a gente já nem pisa na terra, a gente pisa no asfalto. A gente pisa na pedra, né? É a experiência clássica de pisar no gramado e a experiência daquela pessoa que nunca pisou no gramado. Há como se uma conexão ali feita. É sobre esse sentido da vida, né? É entender-se por completo. É ver ali significado na coisa. É ver ali profundidade na coisa. E não no externo. Né? A questão nunca é o que se está comendo. A questão é com quem você está comendo. Né? É estar. Né? É olhar. É tocar. Conversar. Olha os verbos que eu estou usando aqui. É sobre esse sentido da vida. É sobre esse significado da vida que eu estou falando. Ter relação. E quando se relaciona, se entrelaça. E quando se entrelaça, não solta. Não é simples passagem, é para sempre. Não é simples passagem, é para sempre. Porque do contrário, cria qual indivíduo? Do contrário, vai criar um indivíduo de tédio, extremamente tedioso, e vai criar também um indivíduo apático. O que isso causa? O que isso gera? Primeiro, no sentimento do tédio, cria-se então uma falta de interesse para o mundo. Ah, mas por que fazer? Ah, mas por que acordar? Por que levantar? Né? Por que passear? Por que olhar a natureza? Por que estar com as pessoas? Por que dar meu tempo para o tempo do outro? Então eu fico tédio, fico tedioso, fico aborrecido, tudo me cansa, tudo me dá raiva, né? Eu sou muito rápido, né, nas minhas relações. Então eu tô feliz, daqui a pouco já tô bravo, já tô xingando todo mundo, já tô fugindo. Porque é uma pessoa que tem tédio, ela não consegue ficar 3 horas assistindo um filme. Imagina, jamais. Ela assiste meia hora, sai, volta, vem, assiste mais meia hora, adianta. Não é? E isso é reflexo do que a gente vive. No nosso dedo, nas telas dos celulares, mostram isso. É rapidinho. Se naqueles 3, 4, 5 segundos aquele vídeo não te cativar, próximo. A gente não tem tempo. Por isso que a música ela é extremamente imediatista, né? Por isso que a música tem uma batida tão rápida e cada vez mais rápida para justamente não deixar o indivíduo no tédio. Mas a questão não é que o indivíduo ficará no tédio. A questão é que ele se acostumou com o tédio no intuito de entender como tudo é muito rápido, as coisas não têm pertença. As coisas não param. Né? Eu estou aqui, mas eu estou mexendo no celular. Eu estou vendo uma aula, mas eu estou escrevendo outra coisa. Eu estou trabalhando, mas minha cabeça está em outro lugar. Por isso que a gente cai tanto, por isso que a gente quebra tanto, por isso que a gente perde tantas coisas. A gente não está ali, né? Que aquilo causa tédio. Então eu estou em todos os lugares, e esse estar em todos os lugares aqui, então, na teoria, me tira do tédio. Na teoria, porque na prática é 2 segundos, aquilo já nos entediou e logo a gente tem que mudar de novo. Ao lado desse tédio, nós temos então esse ser apático. E o que é este ser apático aqui? Esse ser apático aqui, diferente do ser tedioso, esse ser apático aqui, ele é tão, como que eu vou dizer assim, tão aespiritual, tão pobre, tão simples, tão pequeno em seus sentimentos, em suas relações, em sua vontade de viver, que ele se torna também um ser apático. Por quê? Porque ele não tem iniciativa nenhuma para mudar algo do mundo. Ele acha que está posto e está dado. Ele cai no determinismo. A vida é assim mesmo, tudo vai acontecer dessa forma,
nada vai mudar, nem adianta, é dar murro em ponta de faca. E a gente percebe isso muito forte, e eu tô aí há 12 anos para comprovar, a gente percebe isso muito forte no campo da educação. O que tem de profissional no campo da educação que diz, nem tenta, larga a mão. Por quê? Porque ele tá apático, ele criou uma apatia nele. Porque ele tentou 1, 2, 3, 4 vezes, não conseguiu, e aí ele coloca isso como para sempre. Quantos pais são apáticos com seus filhos? Ele é assim, mas é a personalidade dele, né? Eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar ele. Lembra-se, pai, frustrem seus filhos. Não, ele que tem que escolher o que ele vai comer. Não, ele que tem que decidir o que ele vai assistir. Imagina eu colocar o meu filho para dormir, ele sabe a hora de dormir. Porque todas as vezes que essa mãe tentou colocar ele para dormir, todas as vezes que essa mãe tentou fazer alguma coisa diferente, pensando no bem dele, ela não conseguiu. Porque ela já é apática. Ela já é apática, ela não tem essa gana, ela não tem essa vontade, ela não tem esse respirar fundo e ir para a luta. Então é esse indivíduo que nós acabamos criando. Criamos esse indivíduo apático, tedioso, por causa dessa sociedade que, não encontrando sentido, não vendo um sentimento de sentido, entra então nesse vazio da existência. Eu não sei por que eu vivo. E se você não sabe por que você vive, será que você está vivendo? Né? Será que realmente você está vivendo? Se você não sabe por que você está ali, se você não sabe por que você foi trabalhar, se você não sabe por que você está casado com aquela pessoa, porque você não sabe como educar seu filho, porque você não sabe o que está fazendo na universidade, porque você não sabe o que está fazendo na frente de uma sala de aula, porque você não sabe o que está fazendo indo para a faculdade, será que realmente eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que realmente eu sei as decisões que eu estou tomando na minha vida hoje e que não terminam hoje, mas elas devem ter um reflexo, elas devem ter uma continuidade, elas devem ter uma profundidade, elas devem ter um enraizamento? Será que eu sei? E aí você olha para essa sociedade e ali desponta uma figura que eu não estou reduzindo apenas dela, mas uma figura muito característica, que é o do jovem. Daí quando eu falo jovem aqui, eu não estou falando de gente de 17, 18, 20 anos, não. Hoje eu estou olhando para um jovem e no 6º ano lá, com 12 anos, 13 anos, para mim ali, assustadoramente, aquilo já é um pré-adolescente. Aquilo já é um jovem. Pela sua fala, pelos seus desejos, pelo como ele vê o mundo, pelo como ele se interessa pelas coisas, pelo como ele se relaciona, como ele olha para o corpo dele. Eu não vejo ali uma criança inocente, indefesa, por tudo que ela fala e por tudo que ela transmite. Então o que acontece? O homem e o jovem começa a aprender desde cedo, então, que no fundo ele não é um ser de decisão, que ele não é um ser de sentir e significado, mas que ele é posto, né? Que ele é dado, que ele é como se fosse ali um objeto dentro de um interesse de energias instintivas, né? No sentido de, olha, ele está ali jogado, então, é o meu sentimento, é a minha vontade. Eu sou determinado a ser assim. Você concorda? Sabe? Não, mas ele é assim por causa da mãe dele. Eu sou assim porque eu fui educado assim. E aí nós entramos no campo da determinação. Nós entramos no campo da determinação. Nós retiramos a responsabilidade do indivíduo, certo? Nós retiramos a condição da escolha, da liberdade, e falamos então que tudo que nós somos, fazemos ou seremos é condição externa e não condição interna.
E isso está dentro das psicologias. Isso está dentro da própria pedagogia. Que vão olhar o ser humano e vão olhar essa criança e vão olhar esse jovem como se ele fosse determinado por tudo e por todos, menos por ele. E aí você olha para esse jovem, você olha para essa criança, você olha para esse pai, você olha para essa mãe, você olha para essa sociedade e você percebe que ela não tem motivação. Ela não é motivada. O que é motivada? Colocada em movimento. Por que ela não é colocada em movimento? Porque desde sempre ela aprendeu que quem coloca movimento nela são os outros. É as forças ocultas. São as forças de poder. As forças do id, do ego, do superego. Que ela é assim porque lá no passado ela foi proibida de X e Y. Tá? É essa a motivação. As pessoas elas não se movem mais. É claro que elas não vão se mover. Elas não vão se mover porque elas também não encontram o significado do porquê se mover. Né? Elas não encontram sentido no porquê se mover. E aí cai no campo do tédio, cai no campo ali da apatia, que a gente estava falando agora de pouco. Seres extremamente apáticos, porque não tem vontade de fazer nada, e seres extremamente tediosos. Por quê? Porque nada tem interesse. Nada fica, né? Nada me prende àquilo. Eu mudo muito rápido de funções de vontade. Nenhuma profissão me serve, nenhum emprego me cabe. Porque eu sou facilmente tediável. Nessa perspectiva, então, a vontade se educa somente de forma indireta. Olha a sacada. Ou seja, tornando perceptível o universo de sentidos e valores que pode se abrir ao educando. O que eu estou querendo dizer, traduzindo? Que então eu não me coloco de forma direta, né? Eu não me coloco para aprender, eu não me coloco para me educar, eu não me coloco para fazer as coisas, eu não me coloco no mundo, nos relacionamentos, na vida a 2, a 3, a 4, na vida em sociedade, na vida em grupo, na vida de trabalho. Eu espero e eu não faço. E eu não faço porque eu não vejo interesse. Eu não tenho vontade. Que não tem sentido para mim. Por que eu vou acordar às 5 horas da manhã para ir na academia? Para! Não tem sentido isso. E aí você vai caindo nesse mundo tedioso, extremamente fraco, tá? Onde o simplismo toma a condição de necessário. Então, quanto mais simples, mais barato, mais fácil, mais rápido, melhor. Né? Não pode ser complexo, demorar. É como, e aí eu vou fechando a nossa aula hoje, é como aquele cara que quis fazer um jantar para a família e resolveu fazer um prato muito elaborado, tá bom? Um prato muito difícil. E aí ele colocou aquela carne dentro da panela e aquilo ficou horas e horas borbulhando. Aquele molho demorou e não sei o quê. E aí ele foi fazer a entrada, aí ele foi fazer o prato principal, a sobremesa. Ele ficou a manhã inteira na cozinha. Tá? Ficou das 7 a meio-dia na cozinha. Meio-dia ele colocou a comida em cima da mesa. Meio-dia e 15, estavam todos em pé, indo embora da casa dele. Ele olhou para tudo aquilo, né? E falou, por quê? Passo a manhã inteira fazendo, para em 15 minutos todo mundo comer e sair da mesa. É este indivíduo que precisa ali encontrar sentido, significado. Porque ele acha que ele perdeu o tempo dele fazendo todos esses preparativos. Só que será que ele não percebeu que nessas 5 horas que ele ficou na cozinha, o filho dele ajudou, a esposa dele ajudou, a avó dele ajudou, por exemplo. Percebe? Não encontra. Ele achou então que essas 5 horas que ele passou fazendo as coisas para o outro se tornaram tediosas. E aí será essa pessoa que não mais fará
essa comida elaborada? Vamos comprar? Vamos pôr no congelador, vamos pôr no micro-ondas e descongelar? Não tem nenhum fast food aí rapidinho? E aí eu não. Ficar 5 horas, 6 horas na cozinha, pra quê? Já é um ser tedioso, percebe? Então que a gente possa, ao longo dessas aulas, ir compreendendo, tá? Todo mundo que está aí no YouTube e tudo mais, que a gente possa compreender que essa sede de significado e de sentidos, ela é essencial se a gente quer passar uma vida que, quando a gente olhar para trás, as coisas tenham substância, né? As coisas sejam. Que as coisas sejam. Porque ser é ter substância. Aquilo que é, existe. Aquilo que é, possui substância. Então que a gente possa ir compreendendo tudo isso e entendendo um pouco mais sobre a relação que isso pode ter com a educação, que isso pode ter com o ser humano como um ser completo, né? E aí semana que vem a gente vai falar já sobre a ausência de sentido na tradição. Ou seja, estamos vivendo uma sociedade que não tem por onde andar, uma sociedade que não tem tradição, uma sociedade